bem, senhoras e senhores, o vídeo de hoje é sobre o novo ZenBook 14, um notebook da ASUS que será lançado em breve aqui no Brasil. Recentemente, muitas pessoas estão fazendo vídeos sobre esse produto, muita gente está falando muito bem dele, e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: será que ele é bom mesmo? Cá está então o ZenBook 14 e aqui do lado nós temos a caixa dele. Vou mostrar para vocês como é a caixa dele. O modelo específico dessa unidade que eu estou testando é o UX433F, que tá aqui do lado. E a caixa dele é bem simples, deixa eu abrir aqui, ó. Aí, ó, não tem nada de especial na caixa, vem só o manualzinho aqui, né, do notebook, como vocês estão vendo. Ele vem dentro desse... É um papel isso aqui? Nunca sei. É um papel meio tecido, sabe? Papel gourmet, vamos chamar assim. Ele vem nesse papel de embalagem aqui gourmet. Isso daqui é o que fica entre o teclado e o mouse, né? Então essa é a caixa dele e aqui do lado, né, vem aqui nessa subcaixa aqui dentro, o carregador dele que tá aqui embaixo, que eu tava carregando até agora. Cadê? Esse aqui é um cabo de rede, meu filho. Vou falar pra vocês o que eu perdi aqui quase, ó. O carregador dele é quase um carregador de brinquedo. Olha o tamanho desse carregador. Ele é bem pequeno mesmo. Então a gente tem a pontinha aqui com dois, né, no AC. E a outra ponta tá aqui do lado. Então é um carregador de, ó, 19 volts, 2.37 amperes, uns 45 watts mais ou menos, por aí, entre 40 e 50 watts. Então é isso aí, isso que vem na caixa. E vamos ao produto. A proposta desse notebook aqui é ser portátil, então ele é leve e fino e também entregar um desempenho bacana. Então, como vocês podem ver, ele tem uma espessura legal, né? Ele não é o notebook mais fino que eu já vi, tá? Ele é relativamente gordinho se a gente comparar com outros Ultrabooks ou até os MacBooks. Mas não é muito mais, não. Ele é bem fino mesmo. Ele pesa 1,20 kg, 1 kg e 200 gramas. Então, como vocês estão vendo, é bem leve. Até porque se não fosse leve, eu não ia ficar jogando pra cima assim, né? Todos os meus movimentos são friamente calculados. E como já é de costume, quando eu falo de notebook, eu começo pela parte exterior, pelo design. Então aqui a tampa, vocês já viram, nós temos círculos concêntricos aí com o logo da ASUS no centro. Aliás, ficou bem bonito essa estilização. Ele tem uma camada de alumínio, de metal aqui em cima, dando esse design elegante e também a resistência que a gente espera, né? Então a gente tem essa tampa bonitona aqui. A parte de baixo a gente tem a outra tampa, que não tem uma parte com acesso rápido para os componentes, né? Já que essa não é a proposta dessa máquina, então é só a tampa mesmo com todos os parafusos em volta. Nós temos duas entradas de ar, as caixas de som aqui embaixo, aqui dá pra ver um pouquinho sobre a entrada de ar, né, dele. E aqui nós temos um detalhe, olha só, tá escrito aqui, ó, ZenBook Series. Você sabe que o notebook tem uma boa construção quando você faz isso daqui, ó, e consegue abrir com apenas uma das suas mãos. Se você vai abrir, você precisa fazer assim, ó, porque ele começa a levantar e você precisa descer ele. Não é muito bem construído, né? Mas aqui a gente tem uma construção legal e a gente tem também o Ergolift, né? Percebam que ele inclina um pouquinho quando desce a tampa. Ele tem uma borrachinha aqui e a outra aqui, para ter aderência na superfície. E quando você faz isso aqui, ó lá. Ele levanta um pouquinho aqui, a tela abre até 145 graus e ele levanta aqui um pouquinho, que ajuda também no resfriamento dos componentes. Para onde você joga aqui ele para, ó, então é bem preciso e me parece ser bem resistente, ó lá. Flexões de notebook. Em termos de conectividade, enquanto estamos falando do design, aqui nós temos um conector de força, nós temos uma HDMI, uma USB 3.1 e uma USB tipo C também, 3.1. Não é Thunderbolt, tá? Dá pra ver aqui pelo loginho. Então, se você espera algum tipo de conectividade Thunderbolt para poder ligar uma GPU externa, por exemplo, aqui não vai rolar. Mas rola o que a gente já espera da USB-C, como, por exemplo, a conversão para um sinal de vídeo HDMI. Você pode usar um adaptador aqui e puxar um sinal de vídeo. E do outro lado, nós temos um conector P2 para microfone e fones de ouvido. Insira aqui alguma piadinha sobre P2, que eu já cansei desse negócio. E nós temos duas escolhas bem curiosas assim da ASUS aqui do lado. Primeiro, uma porta USB 2.0. Tá certo que a gente já tem duas 3.1 do outro lado, mas uma porta USB 2.0, ela é para acessórios, né? Para você ligar um dongle, um mouse, um teclado, alguma coisa assim que não necessite de velocidades altas de transferência de dados. Então, ok, né? Pelo menos tem o USB normal, não é só USB tipo C, né? Apple. Coloca duas portinhas daquelas e ainda chama de máquina para profissionais. Eu não superei esse insulto até hoje.
E a outra coisa é uma entrada para cartões micro SD. Não são cartões SD normal, é o cartão menorzinho, micro SD. Que eu acho peculiar porque, na minha opinião, seria melhor uma porta de cartões SD normal. Eu tô vendo isso como uma tendência, né? Muitas fabricantes estão colocando a porta micro SD, mas as câmeras, em maioria, ainda usam cartão SD, né? Então, pra mim, seria mais conveniente. Mas pelo menos tem, né? Um leitor de cartão. O tamanho dele, isso é muito importante, é de um notebook em torno de 12 polegadas. Ele lembra aquele MacBook Air de 11 polegadas, lembra? Pequenininho? É mais ou menos esse o tamanho físico dele. Mas a tela, meus amigos, a tela tem 14 polegadas. Por isso chama Zenfone... Zenfone não, p***. Toda hora eu tô falando Zenfone nesse vídeo. Por isso ele se chama Zenbook 14, entendeu? E já dá pra perceber que o grande diferencial dessa máquina tá no design. Nós temos bordinhas muito finas, tanto aqui nas laterais, né, e embaixo, com a mesma espessura. E a de cima, ela é um pouquinho maior, porque ela comporta uma webcam e também sensores para fazer o desbloqueio facial. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então nós temos uma tela de 14 polegadas, um painel Full HD, né, 1920 por 1080, com um acabamento de vidro, né? Aquele glass. Então não é aquela coisa de plástico fosco, não. É aquele vidro que é mais bonito, mas também dá bastante reflexo. Olha lá, tá vendo? Ó, dá pra vocês verem aqui, ó, o reflexo da minha mão já na tela. Mas eu gosto desse estilo, sabe? Ele não é fosco, mas eu acho bacana porque dá um acabamento mais bacana pra máquina, né? É uma questão de estética e gosto. Eu achei bem legal. Nós temos também aqui embaixo o teclado dele. É um teclado legal, padrão ABNT1, mas eu tenho alguns probleminhas com esse teclado, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco quando eu for comentar sobre a experiência de uso, né? E nós temos aqui o trackpad com um tamanho decente, um tamanho legal, com um teclado numérico que é projetado aqui nele, né? E vários adesivos aqui na caranga, né? Vários adesivos mesmo. Inclusive eu deixei os adesivos aqui, que é pra mostrar pra vocês que alguns deles são difíceis de tirar. Vamos tirar os adesivos? Vamos lá. Vamos começar com adesivo de HDMI, né, velho? Pra que ter adesivo de HDMI? Muitas pessoas que compram notebook e nunca usaram a porta HDMI. Eu não consigo tirar. HDMI. Ih, ficou uma cola aqui, velho. Por isso que eu odeio adesivo, sabe, notebook. Você tem que tirar. Não basta você tirar ele da caixa. Você tem que ficar tirando os adesivos e aí vem cola ainda junto. Vamos tirar aqui o da garantia do Brasil, apesar de que esse é bom você ter, né? Logo de cara. Tira uma foto disso aqui que você pode vir a precisar se a máquina vier com problema. Como foi o meu caso. A primeira unidade que eu recebi do Zenbook 14, um dos alto-falantes não estava funcionando aqui do som. Aí eu tive que trocar lá com eles. Por isso que demorou um pouquinho pra fazer esse vídeo também. Dessa vez eu tenho desculpa. Vamos tirar o sininho da garantia, porque aqui, na garantia, sou idiota. Vamos tirar também o do i7 aqui, que então não tá me pagando nada. Olha, velho. Cheio de cola, meu Deus. Ai, Brasil. Olha isso aqui, velho. Isso é uma experiência que você tem que passar, sério. Comprando uma máquina cara dessas. Aí meu povo fala, não, você tá fazendo errado, você tem que vir com secador, esquentar antes. Ah, gente, pelo amor de Deus. Esse adesivinho aqui é bacana, que ele já tem alguns recursos para a pessoa saber. Como, por exemplo, a tela, o reconhecimento facial, o SSD. O que é isso aqui? Ah, qualidade de nível militar, que ele tem a certificação. Ele é testado para o MIL-STD 810G. Eu não faço a menor ideia do que é, mas deve ser mais resistente do que o convencional, né? E também energia prolongada, a bateria que eles prometem duração de até 13 horas. Fazendo um álbum de adesivos de notebook. Em algum lugar do mundo deve ter alguém que coleciona adesivos de notebook. Ah lá, agora sim os adesivos ele ficou bem mais bonitão, né? Nessa cor prateada, essa cor cinza. Lembrando que tem um detalhe aqui em cima, que é uma barrinha numa cor ouro rosé, né? Aquele dourado que pende um pouco pro rosa. É só estética isso, tá? Não é som, o som é aqui embaixo, como eu já falei. Não é ventilação também, ventilação é aqui em cima. Eu acho que fica mais bonito isso na cor azul dele, né? Que aí as cores contrastam um pouquinho mais. Aqui, prata com ouro rosé. Não me agradou muito, não achei que eu preferia que fosse tudo prata. Mas tá aí, pra quem gosta desse tipo de design, é bacana essa estilização, né? E aqui o trackpad nós temos um recurso a mais, que é o teclado numérico, como eu falei pra vocês. Que se a gente apertar aqui em cima, ó,
bem aqui no pontinho, ele acende, né, um teclado numérico, mas ainda mantém a função de trackpad se você for usar, né? Então, se você trabalha muito com números, com planilhas, etc., precisa disso, calculadora, por aí vai, tem aqui uma função extra que é aproveitar aqui no trackpad, que é, inclusive, um trackpad de vidro, né? Então, vamos lá, eu quero falar agora para vocês sobre as especificações técnicas e depois eu contar um pouquinho da minha experiência de uso. Esse modelo que eu recebi aqui para testar, ele tem um i7 8565U, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Eu não sei se essa é a única configuração que ele vai vir aqui pro Brasil. Eu não tenho essa informação ainda, assim como eu não sei sobre as cores e eu também não sei sobre os outros modelos dessa linha de ZenBook aqui, porque tem um de 13 polegadas e tem um de 15 polegadas também. Então, a gente vai descobrir tudo essa semana aí no lançamento, vai ter vídeo aqui no canal. Então, nós temos um i7 8565U. O que isso quer dizer? Esse 7 que aparece aqui. Quer dizer que ele entrega um desempenho melhor, superior, afinal ele é da linha i7, mas U significa Ultra Low Voltage, ou seja, um baixo consumo de energia, mantendo o foco em entregar um alto desempenho. Por isso, como ele não consome muita energia, ele acaba sendo o i7 mais simples dentre os que a gente encontra hoje em dia em notebooks. Ele é muito próximo do i7 7700HQ, que é o que eu estou habituado no meu notebook mais potente, que é o Razer, né? Mas ele é 7% superior. Então o salto para a 8ª geração trouxe mais desempenho para essa máquina. Ou seja, ele tem o mesmo desempenho em termos de CPU que uma máquina gamer da geração passada. Isso é muito bom, mas nós não temos uma GPU dedicada, nós temos apenas a Intel HD Graphics, se não me engano 620, exatamente, a 620 aqui, que tem memória compartilhada, né, de GPU, que é 4 GB de memória compartilhada. É uma placa integrada, não dá para mexer com 3D nela, não dá para jogar muito nela. Existem versões do ZenBook que tem uma GeForce MX 150, não é o caso desse modelo que está vindo no Brasil. Então o desempenho gráfico aqui vai ser bem básico mesmo. E como não tem Thunderbolt, não dá para ligar uma eGPU também. Mas Will, dá para trocar memória RAM? Dá para trocar o SSD? Como é que é por dentro? Não sei. Vamos descobrir. Ah lá, tá aí o menino ZenBook 14 por dentro. Olha lá. Bonito, né? Deixa eu analisar o que nós temos aqui. Nós temos o processador aqui embaixo, né? Com a barrinha de cobre, o dissipador de cobre indo até aqui. Aqui nós temos a ventoinha dele. Apesar de que essa barra de cobre ela tá meio estranha, ela tá meio manchada, parece que ela tá gasta. Não sei por que isso. Nós temos o que parece ser a memória RAM soldada aqui na placa, né? Vocês estão vendo aqui os chipzinhos, devem ser chips de 2 GB cada, combinando, né? Dá 8 GB. Nós temos o SSD aqui, padrão NVMe. Então nós temos o slotzinho aqui com um SSD de 256, que dá para você tirar aqui o parafuso, você tira esse adesivo aqui, tira o parafuso e pode trocar e fazer um upgrade para colocar 512 de SSD ou até mesmo 1 TB de SSD, né? Uma baita loucura. Similar ao que eu fiz no meu Razer, né? Ele veio com 256, eu comprei o chip de 512 e fiz o upgrade. E aqui embaixo nós temos a bateria, quase metade do notebook é bateria, uns 40% eu diria aqui, né? Bateria. Então, é isso, né? Processador, memória RAM soldada na placa, SSD removível, bateria, as caixinhas de som aqui embaixo e o dissipador de calor aqui, né? O ar, tem a furação ali na máquina, o ar entra aqui direto e joga pra fora aqui por cima. Então, é isso aí. Esse é o ZenBook 14 por dentro. Dá pra fazer upgrade? Dá, do SSD. Essa tampa aqui, a base, ela é toda de alumínio, tá? Isso aqui é alumínio bem resistente. É o que dá, inclusive, a resistência do corpo, né? Do notebook. Porque se a gente pegar essa base aqui só, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, ela é um pouco flexível, tá vendo? Ó, ela dobra bem fácil. Ou seja, a resistência tá realmente aqui, na placa, né? Vou fechar esse menino. Bom, para encerrar esse descritivo, só faltou o preço, mas essa informação eu ainda não tenho, então não tem como eu comentar aqui nesse vídeo. Aguardem o vídeo do lançamento desse produto aí nessa semana. Agora, vamos falar de experiência de uso, né? Eu usei ele durante essa semana uns 3, 4 dias. E para eu passar essa experiência para vocês, a experiência de uso é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um usa de um jeito. Deixa eu só explicar para vocês como é que eu uso os computadores na minha vida. Eu sempre tenho um computador mais forte, que fica lá na mesa, que é para trabalhar com criação de vídeo, e
e também para jogar. Então é um computador mais parrudo, com uma GPU dedicada e por aí vai. E eu sempre tenho uma máquina um pouco mais simples, que é para levar por aí, para trabalhar no dia a dia e por aí vai. Que já foi o Yoga 910, depois passou pelo Surface Go, que inclusive tá aqui, ó. Ele inclusive está sendo usado como retorno da câmera de cima, olha lá. E agora, o ZenBook 14 de 2019, modelo desse ano, está sendo essa máquina secundária no meu dia a dia, na minha vida. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência de uso, né? Primeiro, o design é bacana, eu gostei do design. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas no geral, nada que eu fale assim, né? Não vou usar por causa desse design. Não, eu gostei. Ele é leve, ele é prático. Até agora, uma das coisas que eu mais gostei é a tela. Mais de 90% da frente aqui é tela. As bordas são super finas, então isso dá isso combinado com a aparência de vidro é muito legal, mas ele não é sensível ao toque. Eu tô acostumado com notebooks com tela de vidro serem sensíveis ao toque, então toda hora eu vou lá burrão e fico fazendo assim, ó. Ou aqui, por exemplo, quando aparece esse crapware maldito aqui, bloatware da McAfee, ó, novos ataques cibernéticos surgem cada dia. Isso é uma coisa que eu não gostei. Por enquanto só vem o McAfee, o Dropbox e deixa eu ver o que mais aqui. Tem um appzinho aqui da Asus que fica pulando toda hora. Asus Hello, esse aqui, ó. Esse aqui pula de vez em vez para você fazer o registro da máquina com o ID da Asus, instalar o Dropbox e instalar o McAfee, que eu não quero. Eu tenho usado o Kaspersky, não o McAfee, então sai! É só umas coisinhas que você pode desinstalar depois, então é normal. Tem notebooks que vem com uns 20, mano. Ó, Lenovo antigamente vinha com umas 20 tranqueiras que você tinha que tirar um por um. Aqui não. Vem os softwares da Asus e essas coisas a mais aí que você quiser você tira. Mas tão importante quanto a tela pra mim é o teclado. Então vamos lá. O teclado do ZenBook, ele é legal. Eu tenho dois problemas com ele, mas ele é legal. Ele tem um tamanho bacana, tamanho full size aqui das teclas, com um espaçamento legal, uma boa profundidade, então você consegue trabalhar bem com ele. Olha aí, testando o teclado do ZenBook 14. Você consegue digitar rápido. As teclas aqui em cima de função, funcionam a função por padrão, por exemplo, o volume aqui, ó, o brilho da tela. Nós temos aqui o trackpad e o brilho do teclado, que ele é retroiluminado também. Olha aí uma imagem com a luz apagada de como funciona a retroiluminação. Você tem 3 etapas e é simples. E aqui a tecla de função a gente pode travar aqui apertando função e ESC. Então se eu apertar função e ESC, eu vou para as teclas de F1 a F12 aqui por padrão, certo? E se eu apertar de novo aqui, eu ativo a tecla de função como primária, né? A tecla de brilho, volume, etc. Então é legal a gente ter esse controle. Então o teclado ele é bacana no geral, mas eu tenho dois problemas com ele. O primeiro é que esse formato aqui não é o ABNT 2, ele é o ABNT 1, que é o que a Asus pratica. Teclado é uma questão de costume, mas o ABNT 1, ele faz umas coisas que pra mim eu não gosto, é simples. Por exemplo, o ponto de interrogação ele vem parar no W, a barra vem parar no Q, você tem que usar o Alt GR. Sabe o que é Alt GR? Alt grande. Não, tô te zoando, ele tá acreditando. Alternate Graphics é a terceira função da tecla, entendeu? Então ela é W, se você apertar com Shift é W grande, W maiúsculo, e se você apertar o Alternate Graphics, você vai pro ponto de interrogação. Então se você quiser fazer uma interrogação aqui, ó, você vai ficar batendo no 2 pontos por padrão, que é onde o ABNT 2 e o internacional, os Estados Unidos fica. Você vai ter que vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Mas isso é uma questão de hábito. Todos os notebooks da Asus usam esse padrão ABNT1, inclusive o Taishi que eu tenho até hoje. Eu reclamei disso no vídeo do Taishi, que eu não gosto, porque eu tô habituado ao padrão Estados Unidos Internacional. Então o que eu faço? Eu aperto aqui comando espaço, que já tá nos Estados Unidos Internacional, e eu uso como se fosse o internacional, ignorando o que tá escrito aqui na tecla. Não gosto de fazer isso, mas tem que fazer. A segunda birra que eu tenho, na verdade, não é com o teclado, é com a carcaça dele aqui em cima. Quando eu tô digitando, teclando ou escrevendo meus hack muito louco aqui, negou acesso. Eu gosto de ter uma base sólida, uma base fixa, bem rígida, que não é o caso aqui. Se a gente aperta um pouquinho mais forte, ó, você já vê que a base é bem maleável, tá vendo? Olha só. Isso tá fraco, tá? Se eu apertar com força, ó, o negócio vem todo pra baixo, ó, em qualquer região aqui. Já vi máquinas muito piores, tá? Isso aqui não vai incomodar a maioria das pessoas. É só um detalhe meu, é a minha opinião aqui, minha experiência de uso. Então poderia ser um pouco mais rígido essa região aqui, tá bom? Agora, uma coisa muito legal é o trackpad. O trackpad, ele tem um tamanho bacana. Acho que ele podia ser um pouquinho maior, mas ele tem um tamanho ótimo aqui. Ele tem a certificação Windows Precision, então você tem todos os gestos, como por exemplo, 3 dedos pra cima, 4 dedos, por aí vai. A rolagem com 2 dedos
isso também. Tem bastante precisão. Ele é de vidro, então é uma sensação bacana ao usar. E ele tem essa teclinha aqui, que a gente coloca o dedo aqui um pouquinho. Ele acende um teclado numérico, mas ainda continua funcionando como um touchpad, ó. Então você pode deixar esse teclado aceso e ficar usando. É um teclado numérico, né? Para você que trabalha com planilhas ou precisa ficar usando a calculadora, ó, vamos lá. 19 vezes 2.37. Espera aí, vou voltar aqui. 2.37, que é os watts do carregador que eu tinha falado, ó, 45 watts. Então nós temos aqui sim o carregador de 45 watts e a gente tem outras funções aqui de calculadora, então asterisco, menos, mais e a barra e um pontinho aqui embaixo e o Enter. Então a gente também tem um Enter aqui. Eita, nós, o que eu fiz aqui? Você pode trabalhar com ele aceso, como eu falei, né? Não afeta muito a precisão, às vezes ele falha um pouquinho o clique. E se eu segurar aqui, não clicar, só colocar o dedo aqui em cima. Aí, ele apagou. Às vezes ele não responde bem, mas funcionou aqui. Apagou. Então é isso, o teclado e o trackpad. Tem umas considerações aí sobre o teclado, nada que atrapalhe o uso no dia a dia. Agora eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o som. O som nós temos aqui, né, a certificação Harman Kardon. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um som Harman Kardon, uma marca. Pra quem não conhece a marca, é uma marca do grupo Harman International Industries, que também tem AKG e JBL. Então é tudo do mesmo grupo, que hoje esse grupo pertence à Samsung. Então o notebook da ASUS tem um som da Samsung, olha que muito louco esse mundão. As caixinhas de som ficam aqui atrás, que é um lugar, na minha opinião, bem infeliz para elas, porque o resultado varia muito da qualidade do som. Eu tenho o mesmo problema com a entrada de ar para dissipação aqui, porque se você coloca no seu colo, em cima das suas pernas, pode bloquear e aí pode aquecer mais do que deveria, né? Mas vamos lá, a questão do som é a seguinte, Harman Kardon, legal ter essa certificação, nós temos um som legal aqui, deixa eu abrir aqui alguma música para vocês verem. O volume é legal. Eu achei o volume alto. Não é o mais alto que eu já vi, mas é alto e não tem distorção. Tem um som de qualidade. Meu problema com esse sistema aqui é que, como vocês estão vendo, a caixa de som ela fica aqui embaixo. Então ela depende de uma superfície plana para mandar o som para baixo e de volta para você. Então olha a variação que dá quando eu levanto ele. Fica melhor ainda. Por quê? Quando ele faz isso aqui, ele dá uma abafada no som. Vou descer o microfone aqui para vocês entenderem melhor. Então tá rolando uma música aqui, reparem no que acontece quando eu levanto o notebook. Notaram essa variação? Ó. Isso por quê? Porque aqui o som tá sendo emitido direto. Agora quando eu coloco ele na mesa, ele tá indo para baixo, sendo abafado e voltando para mim. Isso mata um pouco os graves. E cria essa... o volume aumenta um pouco, mas cria um pouquinho de distorção. Então, assim, é um design interessante. Obrigado, pode pôr aqui de volta, peraí. Então, assim, a qualidade é boa, mas ela poderia ser muito melhor se a caixa de som fosse aqui, ó, em cima, projetado direto para você, como outros notebooks fazem, né? E outra coisa, se você usar no seu colo, tem a mesma questão. Você pode até abafar o som completamente. Você precisa de uma superfície plana para você ter o melhor resultado de som. Então, eu não sei se essa foi a melhor escolha de design. Na dúvida, põe o fone de ouvido, aí uma caixinha de som Bluetooth, já era também. Como vocês viram, não tem um leitorzinho por aqui de impressões digitais, não tem biometria com impressão digital, mas tem biometria com reconhecimento facial. Então aqui a gente tem o rosto do Windows Hello, que usa a câmera e alguns sensores aqui em cima para fazer um reconhecimento facial. Aliás, falando na câmera, só queria citar aqui que a qualidade dela é bem básica, é bem fraquinha, mesmo para padrões de notebooks. Olha aí, vocês estão vendo aí a qualidade, ó, que não é lá essas coisas. E olha que eu tô no estúdio muito bem iluminado, ainda tem um pouco de sombreado, tá vendo? É uma câmera básica pro reconhecimento facial e também para uma ou outra videochamada, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com o tamanho do componente, né? Pô, você tem que colocar uma câmera pequenininha aqui, minúscula, é quase do tamanho do LED que tá aceso aqui, então não dá para exigir qualidade, né? Mas você tem o seu celular aí para fazer videochamada, se for o caso, com qualidade. Vou mostrar para vocês então como é feito esse reconhecimento facial. Então vou fazer a configuração. Essa é a configuração inicial que a gente faz a primeira vez, né? Coloca o PIN, olha para a câmera, tá piscando aqui os sensores agora, ó, dá para ver aí. Fica olhando para a câmera. Pronto. Agora quando a máquina travar, te reconhece e pronto, ó, é só abrir para desbloquear. Vamos lá, deixa eu desligar ele aqui, ó. Fechei. Tá passeando na mochila, ele não ligou acidentalmente, não gastou minha bateria, depois vou usar ele de novo. Pronto. Então o reconhecimento facial funciona muito bem
ele não falhou em nenhum momento que eu precisei usar, né? Deixei ele configurado aqui como padrão. Sempre que eu levanto a tela do notebook, ele já desbloqueia. Quando é um intervalo maior, ele desbloqueia e já entra no Windows. Quando é um intervalo menor, pode ser que não seja a sua intenção desbloquear a tela, então ele mantém até você apertar alguma tecla. Se você olhar, sair seu rosto do campo de visão, ele volta a travar a máquina. Então funciona muito bem. Por fim, vamos falar um pouco sobre desempenho. Então, 1 i7 da linha U, o que dá para esperar? A 8ª geração da Intel teve um aumento considerável no desempenho, né? Então, dá para todas as tarefas de escritório que eu trabalhei aqui, e-mail, navegação web, de letra ele tira. Photoshop, editar fotos, você também consegue, numa boa. E vídeo, eu consegui trabalhar com vídeo com resolução até 4K. Então eu vou importar aqui alguns clipes 4K no editor de vídeo, ó. E vocês vão ver como é que é o desempenho. Então, ok, identificou que é tudo 4K, já quer refazer aqui o projeto. Beleza, o projeto está em 4K, ó. Tô manipulando aqui alguns videozinhos em 4K. E olha só, tô conseguindo reproduzir aqui, trabalhar com ele numa boa. Lembrando que bateria, as configurações aqui embaixo devem estar ainda priorizando bateria. Eu vou colocar aqui em desempenho. Vamos lá, olha aí. Eu coloquei em desempenho, ó. É assim que funciona a gestão. O cara vai... Tô navegando aqui então por alguns clipes em 4K, tá vendo? Numa boa, claro, numa única camada de vídeo, mas se eu acrescentar mais uma aqui, vamos ver se ele roda bem um picture-in-picture, um vídeo sobre o outro aqui em 4K. Tô fazendo aqui em real time, porque eu só tinha editado com uma camada. Ó, coloquei aqui 2 camadas, uma em cima da outra. Vamos dar play. Reproduziu numa boa, perde um outro frame, mas rolou. Então dá para trabalhar até com vídeos em 4K, lembrando que esse não é o propósito da máquina. E desde que isso não precise de GPU. Quando você precisa de uma GPU, você só tem a integrada, não dá para acrescentar uma dedicada. Dá para você jogar um joguinho, dá para jogar um Counter-Strike? Dá para brincar um pouquinho. Você coloca ali as configurações do médio, você consegue se divertir. Dá para jogar um MOBA mais simples também, ou jogos da geração anterior, mas nada muito sofisticado de hoje em dia. Roda Doom? Pô, claro. Em termos de desempenho, não me decepcionou em nada. Foi exatamente o que eu esperava. Tirou de letra todas as atividades básicas do dia a dia de produtividade e me surpreendeu por trabalhar tão bem com o vídeo em 4K, na edição. Claro que na hora de renderizar, né, na hora de exportar, demorou bem mais do que isso, né? Bem mais do que um computador que tem uma GPU dedicada. Então é isso, pessoal, em termos de desempenho, né? É bacana, é o que a gente espera de um chip Intel i7 8ª geração da linha U. Mas existem outros da linha U que são mais poderosos, tá? Como o 8550, se eu não me engano. Esse daqui é um dos mais básicos dessa linha aí, mas tá ótimo. E bateria? Bateria é uma coisa que pega, né? Ainda mais quando a marca vai lá e promete até 13 horas de duração. Claro que isso são em testes controlados ali, rodando uma única função e tal. Usando aqui no dia a dia, né? E-mail, respondendo um monte de e-mail, vendo vídeo, um monte de aba do Chrome aberto, que a aba do Chrome, ó, já consome toda a memória RAM dele. Ediçãozinha básica de vídeo e tal, dá umas 5 horas, 6 horas no meu uso, tá? Meu uso deu 5, 6 horas. Então, menos da metade aí do que é prometido. Se você rodar só vídeo, vamos supor que a gente abra o YouTube e dá play lá, vai chegar umas 8, 9 horas. E se for aquele uso mais leve, aí sim pode chegar nas 13 horas prometidas pela ASUS, ou até mais, que eu deixei ele em stand-by uma hora ali, a previsão, né, a estimativa tá dando 20 horas. Então, quanto menos você usar, mais dura. Óbvio, né, meu? Falarem isso, né? O que eu tô falando aqui? Acho que já tá na hora de encerrar o vídeo, já tá meio longo. É que bateria no Windows é um negócio meio complicado, né? Cada uso consome de um jeito, tem os perfis também. Só que eu acho que no geral, 13 horas forçou um pouquinho a amizade, sabe? Pra maioria das pessoas vai tirar de 6 a 8 horas de uso. Se você deixar em stand-by por mais tempo, aí, claro, vai durando mais com o uso mais leve, né? Mas por enquanto, eu vou dizer que é 6, 8 horas, vou continuar testando, depois falo pra vocês se mudou alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo aqui, meu primeiro vídeo do ZenBook 14. Vou usá-lo como máquina principal no dia a dia. Isso aqui não é um empréstimo, tá? A ASUS deu esse notebook pro Loop Infinito pra gente testar e pra ficar com a gente também. Então vocês vão ver essa máquina aí nos próximos meses, o nosso uso. E só um comentário aqui no final do vídeo, não é só porque deu ao produto que a gente fala bem, tá? Eu falei de todos os detalhes que me incomodaram aqui. E se eu achar mais algum detalhe que me incomodou, eu vou comentar aí pra vocês. Não é porque dá o produto ou dá numa maleta bonitona que você tem que sair elogiando. Isso fica um recado aí pros colegas de trabalho, que eu tô de olho no que vocês estão fazendo. Vocês estão me deixando perplexo. Eu tô ficando nervoso com isso. Nem saiu da caixa o produto, você já tá falando bem dele. Tem que testar, p***.
Mas ó, quem tem que fiscalizar todo mundo são vocês, então fiscalizem. Eu também, tá? Se eu falar asneira aqui, me corrijam, por favor. Bom, então é isso aí, pessoal. Depois desse desabafo, eu vou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, comenta aí o que você tá achando do ZenBook 14 e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Bye, bye!